Olá, meu nome é Bernardo, você está no canal Aknat. Hoje a gente vai ver 6 inimigos do estudo segundo a posição de Tomás. Ele coloca esses 6 inimigos inseridos no vício da curiosidade, ou a curiositas, que é um vício oposto à virtude da estudiosidade, que essa virtude ela se coloca com uma boa inclinação ao conhecimento. Repare que ele não está diretamente ligado à noção de verdade, porque seria uma virtude intelectual, que não é o caso, né, com relação à estudiosidade. Mas é uma virtude moral enquanto ela se relaciona ao nosso aspecto prático de como nós nos inclinamos à verdade. E essa curiosidade, né, que essa curiositas, é um vício de modo que nós nos inclinamos deturpadamente, de modo perverso com a verdade. Ele coloca isso em 6 partes. Então vamos já diretamente ao texto, que ele está na segunda, a questão 167, que é o artigo 1, que ele já vai tratando dos tipos de curiosidade, que são 6 tipos, e como ela se opõe a essa inclinação à verdade. Então ele começa assim: quanto ao desejo e ao esforço no conhecimento da verdade, pode ele ser reto ou perverso. Assim é, no caso de alguém que, tendendo aplicadamente ao conhecimento da verdade, junta a isso algum elemento mau, como seria aplicar-se ao conhecimento da verdade para tirar daí motivo de orgulho. Então a pessoa, conhecendo determinada verdade, de algum modo ela pode se ensoberbecer, se sentir uma pessoa melhor. Então, isso já é uma forma, um certo inimigo do conhecimento, enquanto ele, de algum modo, ele deturpa essa compreensão da verdade, na medida em que ele se orgulha excessivamente, né, como se ele se sentisse uma pessoa melhor ao conhecer determinada verdade. O segundo aspecto, ele fala o seguinte: de igual modo, é vicioso o interesse com que alguns se empenham por aprender algo mais, com intenção pecaminosa. Então, as pessoas que, por exemplo, podem aprender determinada técnica ou determinado conhecimento, que utilizam isso para o mal, né? Você tem, por exemplo, algumas técnicas de laboratório, né, que em si mesmo, que esse conhecimento é um conhecimento bom, é verdade, mas quando eles são aplicados, por exemplo, para experiências destrutivas, né, ou experiências humanas ou até mortíferas, eles já são já são coisas deturpadas, e nesse sentido é uma má aplicação de um conhecimento. E o terceiro ele já começa a distinguir. Ele fala o seguinte: que também pode haver vício também na própria maneira desordenada de desejar e perseguir a aprendizagem da verdade. E isso de 4 maneiras. A gente já visto 2, agora a gente faz uma outra divisão e divide em 4. Primeiro, quando por um estudo menos útil alguém desleixa outro, ou seria outro estudo, ao qual deveria se aplicar por obrigação. Então, um exemplo clássico é a pessoa que tem a prova no dia seguinte. Então, assim, precisa estudar, ainda que seria bom que a pessoa já tivesse estudado, né, ao longo das semanas, dos dias, mas digamos que por uma série de acontecimentos houve uma dificuldade e ela não conseguiu se programar bem e tem quase que desesperadamente, né, colocando aspas desesperadamente, que estudar para o dia seguinte, que a prova é amanhã no dia seguinte, amanhã de manhã no dia seguinte. Então, digamos que ela separa a tarde e a noite para dar essa última estudada, para rever algumas questões e ver, só que digamos que mesmo nessa consideração, a pessoa tem que estudar, mas, por exemplo, ela começa a estudar outra coisa interessante. A pessoa às vezes fica, por exemplo, lá no Facebook, tem que estudar, mas ainda que tenha alguma coisa interessante e objetiva, né? Mas, por exemplo, se a pessoa tem prova no dia seguinte de alguma matéria, a pessoa pode começar a estar olhando outras coisas que não necessariamente, repara que aqui, seja a pessoa que tem que estudar para o dia seguinte, está vendo fofoca, outras coisas assim, perda de tempo. Não é nem isso. Ela está vendo outras coisas que são objetivamente boas, bons estudos, mas não são convenientes naquele momento. Então, assim, muitas vezes estudar algo que é inconveniente naquele momento, ainda que aquela coisa que está sendo estudada naquele momento seja boa, mas não é conveniente porque não é conveniente naquele momento, que existem prioridades e coisas mais urgentes a serem estudadas. A outra consideração, né, que é a segunda desse grupo, mas no caso é a quarta, no geral, dos 6 inimigos, é o seguinte: segundo, quando alguém procura aprender de quem não se deve, como os que vão interrogar os demônios para conhecer o futuro, o que é a curiosidade supersticiosa. A gente vai depois investigar melhor sobre os tipos de superstição, né, que é uma forma, nesse caso, uma forma indevida de se obter conhecimento. A gente vai ver depois em outros vídeos
se isso é eficaz, como é que acontece isso, esse tipo de relação supersticiosa, e Tomás já está condenando esse tipo de conhecimento de consulta, né, que pode ser feito ou até diretamente ou até por pessoas que teriam esse contato com os espíritos maus, com os espíritos demoníacos. Isso é uma forma indevida de se obter o conhecimento. Terceiro, quando o homem deseja conhecer a verdade sobre as criaturas sem se reportar ao fim devido, ou seja, ao conhecimento de Deus. Então, quando a pessoa, de certo estilo, despreza a própria relação das criaturas com Deus, isso seria uma forma deturpada de conhecer a verdade. Quarto e último, quando alguém ambiciona conhecer uma verdade superior às suas possibilidades, pois assim cai facilmente em erros. Então, muitas vezes a pessoa ainda está engateando em algum conhecimento e começa a dar um passo muito além. Então, muitas vezes ela não tem uma estrutura intelectual, ela não tem uma fundamentação bem clara, muitas vezes ela não tem muita essa construção da argumentação, não tem conhecimento de base, então com isso ela pode acabar dando um passo maior, acaba uma série de erros, porque ela não compreende muitas vezes algum conhecimento e acaba dando opiniões erradas, né? Então é isso, a gente analisou aqui não propriamente a noção do conhecimento da verdade quanto uma virtude intelectual, mas o nosso conhecimento em relação à verdade. Então, nesse sentido, por isso que a estudiosidade, que a gente depois vai analisar melhor, é uma virtude relacionada à nossa inclinação e não ao conhecimento em si da verdade. Por isso que ela é uma virtude moral e não uma virtude intelectual. E o vício que opõe a ela pelo excesso, que é essa curiosidade, que é uma forma deturpada de a gente conhecer a verdade, né? Então, se você gostou, se está gostando dos vídeos, se inscreva no canal, curta os vídeos e até o próximo vídeo. Até mais.